Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia, Gênesis, capítulo 22. Quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele me dá de mais uma vez estar num culto de ensino da palavra de Deus. E desta vez, com o privilégio e a responsabilidade de trazer uma reflexão para a nossa edificação. Eu espero em Deus que o Senhor nos fale nessa noite através da sua palavra. Capítulo 22 de Gênesis, a partir do versículo 1, diz assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis que o fogo e a lenha, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali, Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faças nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro, preso pelos chifres, entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Glória a Deus. Meus irmãos, esses dias nós temos escolhido ler a Bíblia assim um pouco pausadamente, meditando. E quando a gente atenta para as palavras de Deus, querendo meditar, nós somos muito enriquecidos pelo texto sagrado. Eu gostaria de, nessa noite, poder transmitir para os irmãos, da forma como eu aprendi, algumas coisas que para mim são muito relevantes nesse texto. Nós sabemos que a vida de Abraão
é uma vida que nós aprendemos muita coisa com ele. E esse texto que é tão conhecido, tão lido, que é tão dramático, tem muito para nos ensinar. Nós vemos nesse texto, irmão, eu pude perceber nesse texto, que ele fala de dois relacionamentos na vida de Abraão. Ele fala do relacionamento de Abraão com Deus, e fala também do relacionamento de Abraão com Isaac. E o relacionamento de Abraão, nós todos conhecemos e sabemos que é um relacionamento que estava embasado na fé. Abraão é o nosso pai na fé. E o texto sagrado nos mostra que nós podemos encontrar nesse texto que nós lemos nessa noite, em relação ao relacionamento de Deus com Abraão, dois tipos de fé, duas vertentes da fé, que atuaram na vida de Abraão, naquele momento em que ele estava para obedecer a Deus em algo tão difícil. Primeiro nós podemos ver a fé de Abraão no sentido de fidelidade, aquela fé que Paulo falou lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, quando ele fala do fruto do Espírito, e ele diz que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Fé ali foi traduzido, por exemplo, pela versão NVI, a atualizada, e também a NVT, como fidelidade. É aquela fé que nós encontramos, por exemplo, em Abacuque, quando ele vê, numa linguagem bem nossa, ele vê tudo andando para trás, mas ele chega e diz: eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. É a fé que levou, por exemplo, Jó a dizer: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. É a fé, irmãos, que nos ajuda a passar pelos desertos, pelos vales. É a fé que nos ajuda a aproveitar esses momentos para crescer e chegar do outro lado louvando e cantando a Deus, e mais crente do que nunca, porque a fé faz essas coisas. A Bíblia diz que Deus provou a Abraão. Deus provou a Abraão. E a gente pergunta muitas vezes, por que que Deus provou Abraão numa situação como aquela? Por que que Deus nos prova muitas vezes, de forma até que a gente não compreende o porquê daquela provação? Eu sei que todos nós somos provados, fomos provados e seremos provados por Deus. Eu sei que se a gente fosse ouvir aqui os testemunhos dos irmãos, cada um teria uma história a contar, uma prova que passou. Mas iríamos também ouvir os irmãos dizer que a prova foi embora e que a vitória ficou. E como eu não posso contar as vitórias ou as provações dos irmãos, eu posso contar pelo menos algo que eu passei na minha vida, e que me leva a entender, que me ajuda a entender, por que que Deus provou Abraão naquele momento. Eu me lembro, há 24 anos atrás, quando eu estava desempregado, já fazia 4 meses, e uma empresa, uma rede de supermercado,
me chamou para fazer uma prova e eu fiz a prova. E depois eu fui ser entrevistado pelo gerente geral daquela empresa. E lembro que quando eu entrei na sala, antes de sentar, ele disse, o rapaz lá disse, quem foi que disse a você que você poderia ter uma oportunidade de trabalhar aqui na nossa empresa? E eu disse, foi o irmão fulano. Ele disse, você conhece ele de onde? Eu disse, da igreja. Você é crente? Eu disse, sou crente. E quando eu disse que era crente, ele, num gesto assim meio de repente, passou a mão no pescoço assim e disse, eu estou por aqui de crente. E ele começou, irmãos, a falar, a degradar os crentes, né? Que chegavam lá chorando, pedindo emprego. E quando era com 3 meses, estava discutindo com o chefe, estava brigando com os colegas, estava subindo lá para ser resolvido situações de intriga. E ele começou a falar aquelas coisas e eu sempre procurando levar ele para outro caminho. Eu disse, olha, no meio dos 12 de Jesus, teve um que traiu, teve outro que negou, e em todo canto tem esse povo assim. Mas aí a gente continuou conversando, e lá adiante, lá no final, depois de mais de meia hora de conversa, ele me fez uma proposta muito interessante. Ele se inclinou na mesa assim, em cima da mesa dele assim, veio para perto de mim e disse, olha, eu vou lhe fazer uma proposta. Se você amanhã chegar aqui dizendo que acabou com esse negócio de ser crente, o emprego é seu. Eu dei um sorriso para ele, irmão, um sorriso meio amarelo. Aí ele bateu assim na mesa e disse, não, eu estou falando sério. E naquele momento, eu baixei a cabeça. Eu baixei a cabeça, irmão, mas quando eu baixei a cabeça, o céu se abriu para mim. Aleluia. Eu me lembro que quando eu baixei a cabeça assim, e fui ficando sério, porque eu vi a expressão dele, veio do céu assim a lembrança de uma história que o saudoso pastor Ludovico tinha contado em um dos cultos de instrução. E eu levantei a cabeça, olhei para ele sorrindo de novo e disse, olha, Senhor, eu vou lhe dar a resposta, mas eu gostaria que o Senhor me permitisse depois contar-lhe uma história. E ele disse, você pode contar a história? Eu disse, eu não quero emprego. Glória a Deus. E ele disse, você está louco? Sua filha está em casa precisando de alimento, sua esposa está esperando uma boa notícia, e você está dizendo que não quer um emprego numa empresa como essa? E eu disse para ele, eu não quero um emprego, agora deixa eu contar a história. Ele disse, conte sua história. Eu disse, um certo dia, em uma certa empresa, um certo gerente propôs para um certo cidadão que se ele fosse para casa e chegasse no outro dia dizendo que não era mais crente, ele teria o emprego. Irmãos, não tem um chavão, né, dos pentecostais, mas eu vou usar esse chavão com toda a certeza do que estou dizendo aos irmãos. É para quem crê, porque essa história foi contada desse jeito pelo saudoso pastor Ludovico, uma semana antes daquele encontro meu naquela empresa. E eu disse, no outro dia o rapaz chegou com um cigarro entre os dedos, dizendo que tinha acabado com o negócio de ser crente, porque ele precisava do emprego. Aquele gerente olhou para ele e disse, vá para casa, porque você não tem lugar na minha empresa. Você não foi fiel nem ao seu Jesus, quanto mais à minha empresa. E a gente continuou conversando, ela achou interessante a história, e lá depois de mais 15 minutos, ele se levantou daquela mesa, estendeu a mão para mim, apertou a minha mão,
e disse: o emprego é seu. Olhou para mim e disse: eu também sou crente, rapaz. Eu também sou crente. Você viu aquele tapete que você pisou quando entrou na loja? Aquele tapete, eu sou igual aquele tapete. Aqui nessa sala a gente canta, a gente louva, a gente lê a palavra, a gente se alegra. Vá para casa porque o emprego é seu e cuide dele. Porque a porta que Deus abre ninguém pode fechar. Meu irmão, eu saí daquele lugar flutuando. Eu saí daquele lugar, parecia que eu estava andando por sobre as nuvens. Eu cheguei no estacionamento, olhei para o céu estrelado e disse: meu Deus, eu cheguei até aí, porque eu fiquei admirado com a graça de Deus na minha vida. Aleluia. Deus me deu graça para dizer não naquele calor daquela provação. Só Deus sabe como é que estava a minha situação e da minha família. Mas Deus é maior, é melhor, é a joia que nós temos na nossa vida. É o tesouro incalculável, melhor do que emprego, melhor do que dinheiro, melhor do que tudo que existe nesse mundo. Glória a Deus. Eu cheguei do outro lado, irmãos, com a minha fé mais robusta. Aí eu entendo por que Deus provou Abraão. Eu entendo que Deus queria que a fé de Abraão amadurecesse. E não é isso que Tiago diz no capítulo 2, versículos de 21 até o 23, ele diz que naquela prova, a fé de Abraão foi fortalecida. Tiago também diz no capítulo 1, versículo 2, ele diz que na hora da prova, nós temos que nos alegrar, porque a prova, ela faz com que a nossa esperança, a nossa perseverança cresça. Prova é coisa de cristão, irmãos. Prova é coisa, é uma maneira que Deus tem de nos fazer chegar mais perto dEle, de fortalecer a nossa fé. Abraão passou por prova. Deus não queria matar Isaac. Agora a gente sabe, Abraão sabia. Mas Deus queria que Abraão sacrificasse Isaac no seu coração. Talvez se não tivesse essa história, e nós fôssemos ler lá capítulo 12, quando Deus chama Abraão, talvez a gente dissesse também: até eu obedeceria, até eu sair da minha terra. Umas promessas dessas, Abraão não tinha filho. Apesar de ter bens, não tinha filho, não ia ter uma linhagem. Deus promete a ele que vai fazer dele uma grande nação. Logicamente isso vem através de um filho, e o filho certamente era tudo que Abraão queria. Então eu tenho certeza que ele saiu por causa disso. Ele deixou tudo por causa da promessa de ser abençoado. E se Abraão tivesse saído por causa da bênção, isso faria da bênção um ídolo, um Deus. Isso colocaria a bênção acima do abençoador. Quando Deus pede Isaac, e Abraão oferece Isaac, ele está dizendo para Deus e para todos nós, através daquele testemunho: Isaac é o meu maior bem, Isaac é o meu tesouro valioso aqui na terra, mas se tu queres eu te darei, porque tu estás acima de Isaac. Aleluia. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, porque senão nós podemos colocar as bênçãos de Deus acima do Deus que nos abençoa.
Deus provou Isaac, provou Abraão. Deus o colocou numa prova muito grande. Mas Hebreus capítulo 11, versículo 17, apesar de Abraão não ter matado Isaac, não ter sacrificado Isaac, lá em Hebreus está escrito 11, 17, pela fé ofereceu Abraão a Isaac, quando foi provado. Sim, aquele que recebera a promessa ofereceu o seu unigênito. Ele não consumou, porque Deus interveio, mas no seu coração ele entregou, ele sacrificou, ele deu Isaac para Deus. Ainda no versículo 1, nós vemos a expressão, e aconteceu depois destas coisas. Aí que coisa, a gente quando volta um pouquinho para o capítulo 21, nós vemos que uma das coisas que aconteceu, antes de Deus pedir Isaac como sacrifício, foi que o seu outro filho foi mandado embora. Houve um conflito ali. Sara viu como quando Ismael estava brincando ou brigando com Isaac, e ela não gostou, chegou para Abraão e disse: olha, manda essa serva ir embora com seu filho, porque ela não vai de jeito nenhum, ele não vai de jeito nenhum herdar com Isaac. Abraão ficou preocupado, foi falar com Deus, Deus disse: manda ela embora. E Deus diz uma coisa, que torna o ato de pedir Isaac, no capítulo seguinte, torna um peso maior. Quando Abraão manda embora Ismael, Deus diz para Abraão: em Isaac será chamada a tua descendência. É nele. Mas a palavra de Deus diz que depois destas coisas, Deus pede Isaac, em quem repousava a promessa de ser uma grande nação. Deus pede ele em sacrifício. E a forma como Deus pede é algo assim que faz meu coração estremecer. As palavras que Deus utiliza, parece que Ele queria massacrar, Ele queria triturar o coração de um pai que amava o seu filho unigênito. Porque Ele diz, no versículo seguinte, versículo 2: toma agora o teu filho. E Ele continua, olha o progresso, olha a crescente. O teu filho, o teu único filho. Precisava Deus lembrar disso, mas Ele está apertando o coração de Abraão. O teu único filho, Isaac, a quem tu amas, pega ele e vai até a terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Você sabe o que é um holocausto? É um sacrifício onde o animal ele é queimado por completo. E normalmente o adorador que estava oferecendo ficava assistindo aquele momento em que aquela vítima estava sendo queimada. Deus está dizendo: vai, eu quero que você ofereça como holocausto, queime ele, entregue ele dessa forma a mim. Irmão, não sei aonde é que ia meu coração de pai não, mas eu disse que a obediência
Desde o capítulo 12 a gente vê a obediência de Abraão. E a obediência é exatamente o que mostra essa fidelidade de Abraão para com Deus. A obediência, porque o texto diz, no versículo 3, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Abraão não questionou, pelo menos não está escrito nada disso. Abraão não fez perguntas a Deus, não tentou protelar, não tentou argumentar, ou quem sabe negociar com Deus. A palavra de Deus diz que na manhã seguinte, ele obedeceu ao que Deus estava pedindo. Oh, aleluia! Irmão, de todo o coração, tem coisas na palavra de Deus que quando a gente medita, a gente prefere ficar sentado, ouvindo alguém falar, alguém ensinar, do que muitas vezes falar, porque eu me vejo diante de um texto desse tão pequeno. Obediência, a fidelidade nos leva a ser obediente a Deus. Foi o que aconteceu com Abraão. Ele foi. Isso mostra a fé como fidelidade de Deus para Abraão, de Abraão para com Deus. Mas segundo, tem a fé que é a certeza. Tem a fé que é a certeza, que é a fé de lá de Hebreus capítulo 1, versículo 1, onde diz que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se vê. Nós podemos encontrar esse tipo de fé em Abraão. Por que Abraão foi? Porque ele tinha também esse tipo de fé. A palavra de Deus diz, no versículo 5, disse Abraão aos seus moços, quando chegou lá no monte, aonde Deus tinha mostrado: ficai-vos aqui, com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Que coisa linda, irmão, que coisa tremenda. Abraão chega no pé do monte e está olhando para o lugar aonde vai sacrificar o seu filho. Mas mesmo sabendo que vai levantar um altar lá em cima, colocar o seu filho sobre o altar e tocar fogo, ele diz para os seus servos: vocês dois fiquem aqui, eu vou subir com o meu filho, nós vamos adorar a Deus lá em cima, e depois eu e ele, não é eu sozinho não, eu e ele voltaremos para cá, para junto de vocês. Fé, certeza. Deus tinha feito uma promessa a Abraão, e Abraão sabia que Deus é fiel, que Deus cumpre aquilo que promete, e ele creu que Deus era capaz de, mesmo o seu filho, ele era capaz de devolver Isaque para Abraão, depois que Abraão entregasse ele para Deus. Hebreus vai confirmar isso, 11:18, sendo-lhe dito a Abraão: em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dentre os mortos ressuscitá-lo. Olha a fé de Abraão. A fé, irmão, que confia, que crê na promessa de Deus, né? Então esses são fatores que me levou a perceber
quão glorioso, tão maravilhoso é o relacionamento de Deus, de Abraão com Deus. Mas o texto nos mostra também o relacionamento de Abraão com Isaac, seu filho. E em poucas palavras, eu quero chamar a atenção dos irmãos para isso. Como era o relacionamento de Abraão com seu filho? Isso é bom para nós, irmão, que nós estamos vivendo num mundo muito corrido. Nós estamos vivendo num mundo muito agitado e muitos pais esquecem de que tem que preservar a alma dos seus filhos. Sabe? Eu trabalho numa escola pública e quantas vezes eu não ouço alguns pais chegarem e dizer: eu não tenho mais, não sei mais o que fazer. E Abraão mostra, nos ensina, através do relacionamento. O texto dele nos mostra, nos dá sinais de como era o relacionamento de Abraão com seu filho. Primeiro, veja o que está escrito no final do versículo 6 e no final do versículo 8. A última frase de cada texto, de cada versículo. Versículo 6, a última frase diz assim: e foram ambos juntos. Versículo 8, a última frase diz como? Caminharam ambos juntos. Abraão era um pai presente. Era um pai que andava lado a lado com seu filho. Abraão sabia que tinha a responsabilidade de ensinar o seu filho aquilo que ele tinha recebido de Deus. Abraão ia para o lugar de adoração com o seu filho do lado. E é exatamente isso que nos ensina Provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina o menino no caminho em que deve andar. Não é o caminho. O caminho. Não é você apontar para o caminho e dizer assim: olha, vá por ali, e deixar o menino ir sozinho. Ele vai enfrentar perigos e talvez não suporte. Mas quando você ensina no caminho, você diz: olha, o caminho é ali, meu filho, vamos comigo. Abraão era assim. Agora veja como foi que a NVI traduziu: instrui a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Qual é o objetivo que você tem para os seus filhos? Essa história que estão querendo enfiar de goela abaixo na sociedade brasileira, de que a criança tem que escolher o que vai ser, o que fazer, o que quer fazer da vida. Essa história é da porta da igreja para lá, porque dentro da igreja, que é instruído pela palavra de Deus, os pais devem ensinar os filhos a alcançarem um objetivo nobre, de ser um adorador do Senhor, Deus de Israel, de ser uma pessoa que vai ser uma bênção para a igreja, para a sociedade. Os pais devem ter objetivos para os filhos. Aleluia. Abraão era assim. Mas veja o que está escrito. Eu tive a curiosidade de olhar como foi que a Bíblia Viva, que não é uma tradução, não é uma versão, é uma paráfrase. Ela tenta descrever o versículo já explicando. Ela diz assim, ó: ajude seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Ajude. Ajude.
Irmão, nossos filhos, quando são pequenos, são seres humanos pecadores, são seres humanos que precisam de ajuda para ter um direcionamento. Os nossos filhos pequenos, nossas criancinhas, nossos bebês, quando nascem com o pecado que condena. E se nós deixarmos de lado e não ajudarmos eles a trilhar o caminho da salvação, eles irão para a perdição. Ainda que os nossos adolescentes, muitas vezes, quando estão começando a falar grosso, rapaz, a moça começa a ter um corpinho de mulher, ela pode, quem sabe, empinar o nariz e achar que não precisa de você, mas a palavra de Deus nos ensina que é responsabilidade nossa ajudar os nossos filhos a alcançarem o objetivo, serem tementes a Deus. Abraão acreditava nisso e ajudou o seu filho. Agora, como é que Abraão ajudava? Somente ditando o beabá? Não, de forma alguma. O beabá é lá com a escola. Dentro de casa tem o beabá, mas tem exemplo. Abraão ensinava com exemplo. Versículo 7. Olha o que é que diz o texto no versículo 7. Então falou Isaque a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E Isaque disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que coisa linda, irmão. Isso é tremendo. Isaque sabia todas as técnicas de sacrificar. Ele sabia os elementos que faziam parte do sacrifício. Sabe por quê? Porque Abraão ensinava. Abraão dizia: meu filho, precisa de cutelo, precisa de fogo, vamos arrumar aqui eu e você, olha que eu quero ensinar. Ele sabia, porque Abraão ensinava. Deixa eu falar com você que está em casa também. O que é que você tem separado um momento para ensinar seu filho? Você tem ido para o culto e deixar transparecer para o seu filho que está indo para o culto porque tem prazer em ir para o culto adorar a Deus? Você não vai para o culto murmurando. Você está levando o seu filho para cultuar a Deus, como Abraão levou ele para o sacrifício. Aleluia. Se você não estiver esquecendo, ou alguma coisa estiver tomando esse espaço de tempo, recupere imediatamente isso. O seu filho precisa do seu exemplo. Aleluia. Isaque sabia de tudo, irmão. Seu filho sabe abrir a Bíblia no capítulo tal, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Você ensinou isso a ele? Mas o mais maravilhoso ainda é a fé que Abraão, o exemplo de fé que Abraão mostra para Isaque. Eu creio que aquilo ali marcou a vida de Isaque para sempre. Quando Isaque pergunta onde é que está o cordeiro, Abraão olhando para Isaque, aleluia, que era o cordeiro naquela hora, ele diz: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. Oh glória, aleluia.
E eles dois sobem. Isaac faz o altar. Coloca Isaac, Abraão faz o altar, coloca Isaac sobre o altar, amarra Isaac, pega o cutelo, e quando vai descer a faca, Deus diz: Abraão, Deus quebrou o silêncio, aleluia. Às vezes a prova é grande, apertada, sufocante. A gente fica esperando 3 dias, Abraão caminhando com Isaac. Sei lá se Abraão dizia: fala comigo, Jesus, fala comigo, Senhor, fala comigo, reverte essa situação, reverte. Mas quando ele vai consumar aquilo que Deus queria, Deus diz: pare. E eu fico imaginando Isaac, depois que Deus manda com que Abraão não faça aquilo, Abraão tira Isaac daquele lugar, quem sabe dá um abraço no seu filho, Isaac sem entender nada, e de repente eles ouvem o barulho de um carneiro preso no arbusto. Quem sabe Isaac olhou assim e disse: não, quando a gente chegou aqui, não tinha carneiro não, não tinha cordeiro não. Quando a gente chegou aqui, era eu e papai somente. E ele lembra que o pai dele disse: Deus proverá. E Deus proverá para si o cordeiro. E aquilo fica marcado para sempre na vida de Isaac. Quais são as marcas? Para terminar, quais são as marcas que nós, como pais, temos deixado no coração dos nossos filhos? Quais são? Se você me perguntar, pelo menos um eu falo. E não digo isso com orgulho, porque Deus sabe, irmão, que 90%, eu sempre já disse isso algumas vezes, 90% da educação das minhas filhas, eu atribuo a Deus. 10 foi eu, e esses 10 foi porque Ele me ajudou. Mas eu estou dizendo isso para que os irmãos entendam que coisas simples do dia a dia podem valer muito na vida de um filho, de uma criança. Não menospreze as pequenas atitudes. A minha filha mais velha, casada já, ela lembra quando eu dei a primeira Bíblia a ela. E eu fiz toda uma dramatização para dar aquela Bíblia. E ela disse: eu me lembro até do papel de presente. Eu me lembro da estampa do papel de presente, quando o Senhor me deu aquela. Ela tinha 3 ou 4 anos. Quando você dá um abraço na sua esposa, na frente do seu filho, da sua filha pequena, não pense que aquilo não faz efeito na vida daquela criança. Que Deus nos ajude, irmãos. Para concluir, não existe maior herança que um servo de Deus possa deixar para os seus filhos do que o exemplo de comunhão com o Senhor. Essa herança ladrão não rouba, e nem ferrugem corrói. Que Deus abençoe em nome de Jesus.